relato muito pesado. Olá, Leandra, deixa eu ver se pode ler. Tá, meu nome é Marta, esse é o meu nome verdadeiro e pode falar ele sem nenhum problema. O relato que eu vou contar hoje aconteceu há 12 anos atrás, quando eu tinha apenas 11 anos. Sem mais delongas, vamos ao relato. Os meus avós tinham uma fazenda muito, mas muito grande, e ela ficava no interior. Perto dessa fazenda havia um pequeno povoado e lá residiam poucas famílias. Todas as minhas férias eu viajava para lá. Não era muito longe, eram apenas 4 horas ali de viagem da cidade grande para a fazenda dos meus avós. Só para esclarecer, esse povoado era para quem quisesse morar lá. Apesar de ter muitos peões que trabalhavam para o meu avô, mas vinham também muitas famílias morar lá. Acho que seja pelo fato do custo-benefício ser muito baixo. Mas assim, é só para resumir. Bom, desde pequena eu era acostumada a uma das empregadas da casa grande. Desde pequena eu era acostumada a uma das empregadas da casa grande ir me deixar no povoado. Até ela ia, me deixava no povoado. E eu passava o dia inteiro brincando com as crianças de lá. E eu achava mais legal ir brincar com elas. E principalmente ir também a um açude que ficava bem perto. E todas as férias eram a mesma coisa. E eu, obviamente, amava a vida lá. Bom, anos e anos se passaram dessa forma, até que um certo ano, nas férias de junho, eu fui mais uma vez passar um mês na casa dos meus avós. No outro dia, eu já fui pedir a dona Lúcia, a cozinheira, para me levar até o povoado, que ficava a apenas uns 7 minutos de distância. Mas os meus avós não me deixavam fazer esse trajeto sozinha, então sempre ia alguém me levar e depois alguém me pegar. Assim que eu cheguei lá, meus amigos, que tinham mais ou menos a minha idade, correram até mim para contar as novidades. E aí, palavras deles. Martinha, você não acredita o que a gente tem para te mostrar. No mês retrasado, veio um pessoal estranho morar aqui. E eles vieram em uma Kombi e só tinha 2 crianças. Mas elas não falaram com a gente. E Leandra, eles me levaram até o final da rua daquele povoado e lá estava um galpão enorme. Ele era todo pintado de preto, com vários símbolos na frente que até hoje eu não sei decifrar o significado. E Leandra, esse galpão dava de costas para o matagal. Ou seja, a parte de trás desse galpão era dentro do matagal. E aí os meus amigos completaram dizendo que todos os sábados, a partir das 9 da noite, começava um barulho enorme naquele local. E como nós éramos crianças curiosas, decidimos que naquele sábado a gente ia ir até a parte de trás do galpão que dava para a mata e olhar através de uma pequena janela que tinha lá, o que eles tanto faziam. E sim, Leandra, eu sei que isso é errado, mas éramos apenas crianças. Passou a quinta e sexta, até que foi no sábado. E assim que meus avós dormiram, lembrando, que eles eram velhos e dormiam muito cedo. Então eu esperei umas meia hora e saí pela janela do corredor e fui até o encontro dos meus amigos. E bom, Leandra, não foram todos os meus amigos, foram somente eu, o José Felipe, a Bruna e o Matheus. Fomos então para a parte de trás espiar pelaquela janela. Passou mais ou menos uns 20 minutos e um grupo de 10 pessoas fez um círculo e se ajoelhou em volta de velas. E aquele local fedia a carne podre. Até que um homem que parecia ser o líder deles se levantou e começou a falar uma língua totalmente desconhecida. Eu vi com os meus próprios olhos ele pegar 2 giletes e pôr na boca. Era uma cena horripilante e ao mesmo tempo não conseguíamos parar de olhar. Uma senhora saiu de um quarto com um bode, até que ele cortou o pescoço daquele animal e serviu em uma taça o sangue do bode, e todos tomaram. Leandra, enquanto estávamos observando aquela cena, sentíamos algo nos tocando. E pasmem, quando se viramos para olhar o que era, tinha um enorme bode. E eu vou dar as características dele para vocês terem uma ideia de como ele era. Devia ter mais ou menos uns 2 metros de altura e estava em pé sobre suas patas traseiras. Tinha mãos humanas e o corpo de um bode. Tinha enormes chifres e seus olhos eram vermelhos como de fogo, e do seu focinho saía fumaça. Aquele ser terrível nos olhou e falou algo em outra língua, pois nenhum de nós 4 entendemos nada. Nossa reação depois disso foi sair correndo mata adentro, e aquilo não parava de correr atrás de nós 4. E Leandra, em um certo momento, acho que por eu ser a menor e a mais vulnerável, aquele ser conseguiu me agarrar, mas eu consegui escapar.
Porém, eu percebi que estava pingando sangue nas minhas costas. E em determinado momento, eu consegui agarrar a Bruna, mas ela não conseguiu correr. E aí ele simplesmente saiu correndo com ela sobre suas costas. E